Eu creio, querido, que a partir de hoje vai haver uma mudança na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela gera mudanças em nós. É algo poderoso. É uma honra, querido, poder ministrar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é imutável. Deus é imutável. É uma das características de Deus. Faz parte do caráter de Deus ser imutável. O que é que isso tem a ver? Que você pode confiar nele completamente. Você confia numa pessoa que mente? Não. Mas quando você está ao lado de uma pessoa que não mente, não muda, ele é extremamente confiável. Ele não é homem para que minta. Então, se existe uma pessoa para você confiar, querido, nesse mundo, em outras dimensões, é Deus. Não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Jesus diz assim: tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela nunca passa. A sua roupa vai sair de moda, o seu carro vai ficar defasado, mas a palavra de Deus continua viva e eficaz, penetrante. Posso ouvir um amém aí, querido? Amém? Eu queria ler lá em Atos. Amém? Atos 16. Eu trouxe uma versão na nova linguagem de hoje. Amém? Atos 16, 6. Verso 6. Aí está na Ara, mas eu vou ler aqui na versão nova linguagem de hoje. Diz assim: como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia, que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajudem. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Aleluia. Eu quero falar sobre portas das oportunidades. Portas das oportunidades. Esse texto é algo interessante, porque ali havia um crescimento extraordinário dos discípulos de Jesus. Paulo, os apóstolos, eles estavam anunciando a palavra de Deus por onde eles chegavam. E eles estavam passando pelas cidades e pregando o evangelho, e pessoas estavam aceitando o Senhor. Mas eles iam para um local, eles recebiam uma direção que não era para eles entrarem naquele povoado. E eles iam para o outro local, de novo o Espírito de Deus pediu para eles não entrarem naquela cidade, e eles se dirigiram para outro local, até Paulo ter uma visão. Diga assim, uma visão. E quando Paulo teve aquela visão, aí eles sentiram a direção de entrar naquela cidade e anunciar o evangelho do Senhor. É algo poderoso, querido, porque muitas vezes tentamos entrar em algumas portas que não foi Deus que criou para nós. Às vezes tentamos fazer algumas coisas porque somos ministros que Deus não mandou. Foi o Espírito Santo que mandou? Não, muitas vezes é a nossa vontade. Eu me lembro quando eu fiz o Rema, e eu fiquei naquela sede de ministrar a palavra de Deus. E uma pessoa me convidou para ministrar em uma igreja. E eu senti naquela hora que aquela pessoa me convidou, que não era uma direção do Senhor ministrar ali.
Mas por causa da minha vontade de anunciar a palavra de Deus, eu aceitei aquele convite. E eu fui, ministrei a palavra. Eu achei que a palavra tinha sido muito boa, mas depois eu soube que as pessoas ficaram dizendo assim: aquele é um pregador coach, ele fala sobre fé, ele fala sobre isso. Porque não era uma direção de Deus fazer aquilo naquele momento. Existem dois tipos de portas: a porta boa e a porta de Deus. O inimigo, querido, ele é um imitador de Deus. Ele sempre vai abrir situações boas, portas que parecem boas, mas não são boas, não são de Deus. Existem portas que não são de Deus para a nossa vida. A porta boa, ela não é a porta de Deus. Lá em Provérbios 12, aliás, Provérbios 14, 12, diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Amém? Há caminhos que parecem certos, mas podem levar para a morte. Gênesis 3, 6, diz assim: a mulher viu que a árvore era bonita e que seus frutos eram boas de se comer. Nem tudo que é bom é de Deus. Nem tudo que é bom é de Deus. Repare que a mulher viu que o fruto era bom, ela tentou, aliás, ela comeu e houve uma maldição, porque aparentemente era boa. Vai haver algumas portas na nossa vida que aparentemente são boas. Um convite para um emprego, um convite para sair da cidade, um convite para mudar de igreja, um convite que vai trazer coisas boas a princípio, mas aquilo vai levar você para um caminho da destruição. O texto diz aqui em Provérbios que há caminhos que parecem bons, mas levam à destruição. Aleluia. Amém. Existe a porta boa e a porta de Deus. Como eu sei que uma porta é de Deus? Quando você sente a direção do Senhor. Muitas vezes a porta de Deus naquele momento não parece ser coisas boas, ou não parece que vai dar certo. Em alguns momentos da sua vida parecia que ia ser a sua destruição, parecia que era um beco sem saída, mas era uma porta. Quem já passou por situações assim? Era um beco sem saída, Júnior. Mas quando você entra naquele beco, em vez de ser um beco, é uma porta. O salmista diz que Salmos, vamos ler lá. Amém? Salmos 24, 7 e 10 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. A Bíblia fala aqui de portais. O que é um portal? Ou um portais? Portais é uma porta tão grande que quando você entra nela, existe outra série de portas que você vai abrindo. Para quem entende aí de internet, sabe que você pode criar um portal onde lá você vai distribuir ou ter outras portas e vai dar acesso a outros locais, amém? A Bíblia, 1.000.000 de anos atrás, já falava que existia portais onde você vai entrar na presença de Deus. Eu creio em portais, querido. Vocês vão entrar na presença do Pai. E lá, quando você estiver na presença do Senhor, vai abrir uma série de portas, porque lá dá acesso a novas portas sobre a sua vida, amém? Diga assim, portais.
E eu vou entrar nesses portais e lá vai haver uma série de portas abertas. Eu creio numa temporada de portas abertas sobre a sua vida. Portas de Deus, não uma porta boa, que aparentemente é boa, mas que vai levar à destruição. Não, portas eternas, portais. E a porta, a maçaneta da porta tem algo poderoso, que o nome dessa maçaneta é eu creio. Quando você pega, entra em outra dimensão, outro ambiente. O que é que significa uma porta? É quando você entra, querido, num novo ambiente, um novo nível. Você agora está em uma porta diferente. Jesus se denomina como a porta. E ele diz assim, quando você entra, você vai ter um novo pasto, coisas novas. A porta de Deus sempre vai trazer para a sua vida, querido, coisas novas, um ambiente novo, recursos novos, a prosperidade, a cura do Senhor, tudo vai estar relacionado quando você entra em um novo ambiente. Eu creio em um novo ambiente na Igreja Verbo da Vida, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Pessoas entrando e tendo acesso a novas portas. Aleluia. Amém. Esse assunto de portas é tão extenso na Bíblia que eu não vou ter tempo de ler todos os versículos sobre portas. Isaías 11, 60, 11 diz assim: as tuas portas estarão abertas de contínuo, de dia nem de noite, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, conduzindo-os com ela os seus reis. Nós somos reis, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. O texto diz que vai chegar um período em que as portas vão estar abertas de dia e de noite. Portas boas. Agora, uma porta boa, ela tem que ter a presença do Senhor. Êxodo 33, 15, eu queria que botasse aqui, eu vou ler na área. Êxodo 33, 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos façais subir deste lugar. Se não for para você estar na presença de Deus, nada adianta, querido, você entrar em um novo acesso. Nada adianta você seguir uma direção. Se não for para você entrar num novo ambiente, uma nova porta, subir para um novo local, ser promovido, nada adianta se a presença de Deus não estiver com vocês. Eu acho isso aí uma ousadia tremenda de Moisés. Quem sabe essa história? Deus falava com o povo para eles saírem daquele local. E Moisés, ele se levanta e diz assim: se o Senhor não estiver conosco, eu não vou. Aleluia. Como crentes na nova aliança, temos que ter esse comportamento. De entrar em algumas portas quando sentimos a presença de Deus. Não portas que vão levar à destruição. Tudo que vai te afastar da presença de Deus não são portas boas. Quantos convites de emprego eu tive que diziam assim: olha, agora você vai dar tchau à sua esposa, eu vou mandar você lá para o Belém do Pará, você vai supervisionar uma equipe e você só vai vir em casa daqui a 60 dias. Você vai ter um carro, eu vou te dar um cartão de crédito, vou bancar todas as suas despesas. Lá eu vou alugar um apartamento para você. E você vai ficar mandando dinheiro para a sua família. Pode fechar a sua empresa e vai trabalhar. Você agora é um coordenador geral. E quando eu fui orar ao Senhor, a mensagem era: não é para você. Era para ganhar mais, era algo interessante para mim naquele momento. Mas a mensagem de Deus dentro de mim era: não é uma porta boa. Não é para você. Alguns momentos da nossa vida temos que ter o discernimento para entender quais são as portas da nossa vida. Aliás, quais são as portas de Deus.
Amém? O que é discernimento bíblico? Discernimento bíblico, segundo um trecho que eu peguei aqui de uma das nossas apostilas do Rema, diz assim: discernimento bíblico é característica espiritual do bom julgamento para perceber a diferença entre o certo e o errado. Uau! Vou repetir. É uma característica espiritual do bom julgamento para perceber a diferença entre o certo e o errado, o bem e o mal, verdade e erro. É identificar a vontade e a direção de Deus para o seu povo. Então, quando você tem um discernimento espiritual bíblico, você vai entender que aquela porta é boa, que aquela porta é errada. Se aquilo é certo ou errado na sua vida. Está me entendendo, querido? Se aquilo vai causar uma destruição na sua vida, ou se aquilo vai causar, aliás, se aquilo vai causar uma destruição na sua vida, ou se aquilo é uma bênção para você. Amém? As suas decisões, querido, vão mudar o rumo da sua vida, sabia disso? Amém? Quando você entende que não é a sua situação, mas é quando você decide fazer o que é correto, vai haver toda uma diferença na sua vida. Uma frase que diz assim: saiba que são suas decisões e não as suas condições que determina o seu destino. Aleluia. Então, quando você entende que é você e as suas escolhas que vai fazer toda uma diferença na sua vida profissional, espiritual, você começa a ter mais cuidado em tomar decisões. Para que você não entre em uma porta que não é de Deus para a sua vida. Sempre vai haver, querido, como diz lá em Efésios 4:14. Até a irmã Amanda leu aqui na quinta-feira. Diz assim, Efésios 4:14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso é forte demais. Isso significa que Paulo aqui, ele usa uma analogia de um vento. Um vento, quando ele bate num navio, ele muda a rota daquele navio. Eu sempre achei que esses ventos de doutrina era se referindo, muitas vezes a religião também é sobre isso, mas qualquer coisa que te doutrina para tirar do caminho de Deus é algo danoso para a sua vida. O texto diz aqui que conduz ao erro. O vento do medo te tirando da presença do Senhor. O vento da incerteza te tira da presença de Deus. O vento da dúvida te tira do caminho do Senhor. O vento da incredulidade te leva para longe da direção correta de Deus. Quem está comigo aí, posso ouvir um amém, querido? Ventos de doutrina que vai desviar você da presença de Deus. Aquela igreja só tem gente rica. Acaba com isso, deixa esse negócio de fazer essa escola. Ventos de doutrina. O medo. Aquela sensação que bate em nós, dizendo assim, isso não é para você andar pela fé, andar pelo que você não está vendo, não serve para você, não serve para sua família. Ei, pare de besteira. Ventos que estão te doutrinando, levando você fora, aliás, desviando você da presença e do caminho de Deus. Amém? Tudo que doutrina você, para desviar você da presença do Senhor, é um vento de doutrina errado. Agora que temos o leme da fé, é ali onde você tem a direção do Senhor. Não é o vento que vai bater, mas é você que determina através da sua fé o caminho e a estrada para onde você vai chegar. Aleluia! É pela palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés.
Amém? Salmos 119, 130. Salmos 119, 130 diz algo poderoso. Diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Tem uma versão que diz assim: a exposição às tuas palavras. Aleluia. Nos traz a luz. A exposição da palavra de Deus vai determinar o caminho para onde você vai. Vai levar um novo caminho, uma luz. Já viu um carro andar, querido, sem farol à noite? Eu me lembro que uma vez eu ia para a praia e o meu carro deu um pane, ficou sem farol, ficou tudo escuro, porque naquela época, quando a gente ia para a praia, não tinha uma iluminação boa. E eu tive que parar em um determinado tempo e mexer lá nos fios para que o farol voltasse a funcionar. E quando aquele farol voltou a funcionar, eu peguei a estrada de novo e segui o caminho. Assim é a nossa vida espiritual. Em alguns momentos não tem a luz. Quando não tem a luz, quando não tem a palavra de Deus, não tem a luz, você não consegue chegar ao caminho correto. Mas quando a luz chega, você volta para a estrada e chega no seu destino. Amém? Cuidado com os ventos de doutrina. Amém? Cuidado com as portas que aparentemente são boas. Agora, outra forma de você conseguir abrir as portas é quando você está exercitando os seus dons. Quando você está exercitando os seus dons. É quando você está exercitando os dons espirituais sobre a sua vida. Provérbios 18, 16. Provérbios 18, 16. Exercita os dons, o discernimento do Espírito, a conversa com o Espírito Santo. Comece a ficar sensível à voz do Espírito Santo para poder entender os caminhos do Senhor sobre a sua vida. Aqui diz assim: o presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Tem uma versão que diz assim, que os seus dons vai te levar diante dos reis. Aleluia. Os teus dons, o seu discernimento de espírito, a direção do Espírito Santo sobre a sua vida vai te levar diante de grandes portas, locais novos de acesso, pessoas que vão te abençoar. Amém? O teu discernimento de espírito, a tua sensibilidade para escutar o Espírito Santo vai abrir portas na sua vida. Vai te levar para um caminho aonde você vai cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Nunca esqueça que uma coisa que chama a presença de Deus sobre a sua vida é a forma como você está crendo na palavra de Deus. Irmão Reagan diz que existe uma dieta de incredulidade. Cuidado com as dietas de incredulidade. Ela sempre vai deixar você fraco, para que você não possa andar em um caminho de forma correta e forte. Cuidado com aquilo que estão te ensinando, cuidado com aquilo que você está dizendo. Nunca declare coisas de derrota, dando a entender ao inimigo que você está derrotado. Embora o sangue está dando no meio da canela, as coisas não estão boas, mas nunca diga que você perdeu. Quando você começa a declarar essas coisas, o inimigo se agita e começa a te pressionar mais. Quanto mais ele pressiona você, mais você recua com medo. Quanto mais você recua com medo, mais você dá espaço às obras do inimigo na sua vida. Mas quando você entende que a palavra de Deus ela é poderosa e ela pode modificar coisas através da palavra de Deus, e a sua declaração, como você crê na palavra de Deus, vai fazer toda a diferença. Aquilo que você crê, que você coloca na sua mente, aquilo que você fala, que você crê no coração, vai fazer toda uma diferença na vida de um crente.
Não podemos, querido, dar lugar ao inimigo, aceitar todo tipo de portas, aceitar coisas que vão nos desviar da presença de Deus. Ventos que vão te tirar do caminho correto, maçanetas que não são de Deus, aonde você quer entrar em portas que vai te levar à destruição. Essa figura da porta, ela é interessante, porque ela serve para tudo na nossa vida. Que tipo de sementes vocês estão plantando? Nós somos uma coleção, eu nesse exato momento sou uma coleção de sementes que eu plantei na minha vida. Isso tem duas coisas, uma boa e uma ruim. É porque eu já plantei algumas sementes ruins na minha vida. Agora, eu posso trocar as sementes e a partir de hoje andar em um novo caminho através daquilo que eu estou plantando na minha vida. A fé, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem dito sobre a minha vida. Um novo tempo sobre a minha vida, porque eu vou agora estar plantando novas sementes. As suas novas sementes vão determinar o seu sucesso. A vida é uma coleção de experiências e o que vai determinar o seu sucesso é como você está selecionando as coisas, escolhendo as sementes da sua vida. Quem está comigo aí, querido? Eu creio em vocês avançando, querido, através das suas escolhas e plantando novas sementes. Ah, pastor, eu plantei uma semente, mas ela nunca nasceu. Nunca deu certo, plante uma nova. Aleluia. Regue a semente que você está plantando. Como? Declarando as coisas, falando a palavra de Deus, orando ao Senhor. A oração da fé, ela abre portas, está lá em Marcos 11, 24. Vai trazer aquilo que você está declarando. Marcos 11, 23 diz que as montanhas, você pode arrancar montanhas e jogar no mar. Aleluia. Eu estudei esses dias que em alguns locais, em alto mar, se nascia ilhas. E aquela ilha era muito grande, era como se fosse uma montanha. Mas em um determinado momento, aquela ilha no meio do mar, ela afundava e as pessoas mergulhavam procurando e não achavam mais. Jesus é algo fantástico. Ele diz assim, você vai arrancar montanhas e jogar no mar. O que é que ele está querendo dizer isso? É que os seus problemas vão desaparecer por completo. Aleluia! Você vai pegar problemas, lançar no mar, e ali vai ser uma montanha, uma ilha. Só que uma ilha sem base no mar, ela desaparece. Assim é os seus problemas quando você lança eles no mar. Escuta, é para crente ou não, querido? Eu creio em problemas sendo dissolvidos, desaparecendo. Aleluia! Por quê? Porque você vai arrancar e jogar no mar e lá vai desaparecer, dissolver por completo. Aleluia! Aleluia! Como diz um pastor do Rema, eu sou animado com essas coisas de ser crente. Amém? Vai haver uma mudança na sua vida. Você vai ter uma visão espiritual extraordinária. E você vai entender quais são as portas de Deus sobre a sua vida. Aqui, essa palavra que eu li no primeiro versículo. Aliás, no versículo lá em Atos. Chama orama. Orama é uma visão que ela é derivada da palavra que está lá na antiga aliança, que foi escrita em aramaico ou hebreu, né, na linguagem antiga, que diz que é Shazon. Shazon é uma visão no escuro. Aleluia. Shazon é uma visão noturna. Ei, eu não sei se você é crente, mas você entende o que é isso? Você vai ter uma visão noturna, onde você vai enxergar coisas que ninguém está enxergando. Aleluia! Uma visão divina. Paulo diz assim, apareceu um homem da Macedônia em uma visão. Era uma visão espiritual, uma visão divina.
a partir daquela visão, eles entenderam que era naquela cidade que eles deveriam estar. A partir de uma visão noturna, divina, a visão divina significa uma visão noturna. A partir de uma visão divina, vocês vão entender se aquela porta é de Deus ou não. Aleluia. Comece a usar os seus dons também pessoais. Eu sou uma pessoa que eu treino essas coisas, eu sou adepto a você usar os dons que Deus te deu. A sua visão, a sua audição, os dons naturais, não só para receber o medo e as outras coisas. O inimigo tem colocado coisas para parar os crentes. A sua imaginação, ela é uma ferramenta que Deus deu para o propósito de você aliar com a sua fé e começar a ter novas visões espirituais e imaginação. Não é só imaginação, não é só para colocar coisas que está te assombrando e gerando em você medo. A sua imaginação não é ferramenta do inimigo, crente. Tem crente pegando as coisas que Deus dá e dando lugar ao inimigo para acabar com as coisas e as suas sensibilidades, a sua visão, a sua imaginação. São dons que Deus te deu. A habilidade de você falar. Comece a ser mais aguçado os seus dons naturais. E Deus vai te elevar para dons espirituais. Parece uma conversa meio doida dizer isso na igreja, mas é o que o mundo está pregando aí, sabia disso? Eu vi histórias de homens que chegavam em rodas de negociação, e lá eles usavam dons espirituais para convencer pessoas a fazer negócio. Querido, tudo isso já é nosso. Está aqui na Bíblia. Tudo isso Jesus já nos ensinou. Falar, imaginar, crer, confiar. O que é fé? Fé é crer naquilo que você ainda não está vendo. Segunda carta aos Coríntios 5,16 diz: eu não vejo mais como eu via antes. No 17 diz assim: agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Comece a aguçar as suas visões espirituais, recebendo a direção do Senhor para os locais corretos, os caminhos de Deus, as portas boas. Amém? Agora, se você não está exercitando o seu dom, essas coisas não vão acontecer. Comece a exercitar os seus dons espirituais. Quanto mais você exercita os seus dons espirituais, mais portas vão se abrir. Mais oportunidades vocês terão. Agora, quanto mais oportunidades vocês terão, mais obstáculos vocês vão ter. Significa que vocês vão precisar de mais discernimento espiritual ainda. Paulo, lá, nesse mesmo capítulo, lá em Atos 16, aliás, Atos 15, 5, Atos 5, Atos 5, 19. Diz assim: mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia e levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Vai um anjo na frente de vocês abrindo portas, tirando você de uma situação de prisão e levando você para um campo, um local, aonde vocês vão cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia! Portas novas, diga assim: portas novas e grandes. Aleluia! Atos 16, 25. Vou ler nessa versão nova, tá? Nova linguagem de hoje.
Atos 16, 25, diz assim, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Há pouco tempo nós estávamos adorando o Senhor. Eu disse aqui que quando você adora o Senhor, você está mudando coisas em você mesmo. Você está recebendo a cura. Não é Deus que precisa de cura, é você. Quando você ministra a Deus, você está ministrando para você. Paulo e Silas aqui, eles estavam adorando e orando ao Senhor, cantando hinos. E os outros presos escutavam. No 26 assim, de repente o chão tremeu. O chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram. Uau, diga assim, uau. Naquele instante, todas as portas se abriram. E as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Eu creio, quando você entrar num estado de adorar a Deus, cantando e orando, todas as portas vão se abrir. Eu não sei se você está entendendo, querido, que uma das chaves para abrir porta é você adorar ao Senhor, cantando, orando, e portas vão se abrir, é o que diz aqui o texto, querido. Isso é um motivo, querido, de você se alegrar, porque nós temos a boa nova. Quando você recebe uma boa notícia, você faz o quê? Você se alegra, você pula, porque é uma boa notícia. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma boa notícia. E quando você recebe uma boa notícia, que você começa a se alegrar, você está comemorando aquilo que você vai receber. Então, se você tem cura para receber, se você tem provisão para receber, se levanta aí, dá um pulo aí agora, querido. Porque você está antecipando a bênção que está vindo em sua direção. Ora, o Robert dizia que todo dia, quando a gente sai de casa, vem uma bênção em nossa direção. Quem crê nisso? Aleluia. Nossa oração e os nossos louvores a Deus vão abrir portas, são chaves. São chaves poderosas. E essas chaves, queridos, elas são feitas para mim e para você. A oração, a adoração ao Senhor vai destravar coisas que estavam trancadas e vão abrir. O texto diz aqui que abriu todas as portas. Já viu portas automáticas? Quando você chega, aquela porta é aberta. Por causa da presença de Deus na sua vida, quando você chegar em algumas portas que elas estão fechadas, elas vão abrir automaticamente. Estou pregando aí para crente, querido. Aleluia. Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai gerar transformação na nossa vida. Amém? Aleluia. Paulo fala também, amém, que em algumas portas boas, está lá em 1 Coríntios 16, 9. Primeira carta aos Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. É outra chave interessante, que muitas portas na nossa vida vai ter dificuldades, querido. Mas Deus sempre vai te fortalecer para que você possa avançar. Algumas portas boas, elas têm adversários, elas vão ter impasses. Por quê? Porque o inimigo sempre vai querer te parar nas portas que Deus abriu sobre a sua vida. Vai haver algumas portas que são boas, são de Deus, são portas grandes, como diz Paulo, mas vai haver alguns empecilhos. Eu me lembro quando o pastor Jacques me chamou e disse, na época me chamava de irmão Emerson, eu quero que você fique lá em Governador, porque eu acho que vai ser um crescimento para você. E naquela época que eu aceitei aquele desafio,
Se levantou, querido, alguns desafios também, alguns adversários. Coisas para tentar me parar, coisas para deixar você longe da presença do Senhor, mas eu me fortaleci em Deus, eu entendi que aquilo era uma porta boa, eu me agarrei àquilo. Através daquilo abriu outras portas para mim, outras possibilidades, aprendi até a pregar mais ou menos. Uma porta sempre vai trazer outras portas de oportunidade. Agora, as portas de Deus, elas têm desafios. Um emprego que você vai entrar novo, um empreendimento novo, ele nunca vem assim fácil. Está aí Juninho que é empresário, ele sabe. Tudo que você vai empreender sempre vai ter empecilhos. Sempre vai ter algo para tentar parar. Mas porque tem dificuldades, porque tem levantes do inimigo, não significa que Deus não vai estar com você. Nem significa que não é de Deus. Nem significa que você não vai prosperar naquela área. Amém? Aleluia. Agora, quando você entende que aquela é uma porta de Deus e que esses levantes do inimigo vão cair por terra, você sabe que Deus sempre vai estar com você. O salmista diz, nem que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor vai estar comigo. Nunca se desanime. E como diz lá em Efésios, o vento da doutrina, o vento que quer te doutrinar, para te tirar da presença de Deus, não se preocupa, porque o leme da fé vai voltar a você, vai direcionar você para o caminho certo. Não é o vento que bate no navio, é como você se comporta. Não é o problema, Jeú, que está batendo na sua vida que vai fazer a diferença, mas é como você vai receber aquilo, como você vai se comportar, que vai determinar o seu destino. Eu creio em destinos novos aqui de Deus para a vida de vocês. Eu creio em uma temporada de portas abertas para os jovens dessa igreja. Eu creio em vocês crescendo, avançando no poder da palavra de Deus. Eu creio em vocês rompendo limites e entrando em novos acessos. Existem algumas coisas, a gente não vai ter tempo aqui, que vai dar acesso às novas portas. A honra é uma das chaves que abre portas. A palavra da fé é uma das chaves que vão abrir portas sobre a sua vida. A obediência à palavra de Deus é uma chave que vai trazer e levar você para o caminho correto. Elas dão acesso. Lá em Mateus diz que nós temos a chave. O que você liga aqui, você liga lá no céu. O que você desliga aqui, você desliga lá no céu. É algo interessante e poderoso, é que nós temos a chave e as portas. Amém? Meu ponto eletrônico já fez assim. Hein? Estamos encerrando. Eu queria que vocês ficassem de pé. Amém? Aleluia. Eu creio em uma temporada nova de portas, oportunidades novas, oportunidades de Deus sobre a vida de vocês. Amém? Eu creio em um romper extraordinário do Senhor. O Senhor mudando pessoas, transformando vidas. Vocês entrando em... Quando a gente fala assim em uma nova porta, um novo ambiente, é mudando de um ciclo para o outro. É saindo de um nível para o outro. Significa que você está subindo de nível, entrando em novas áreas. Amém? Eu quero orar. Pai, meu Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela palavra ministrada hoje. Eu creio aqui em pessoas entrando em um novo ambiente. Eu creio aqui em pessoas subindo um novo degrau. Abrindo uma porta em ambientes novos. Um novo nível de unção chegando sobre a vida de pessoas. Um novo nível de ousadia chegando em pessoas, em jovens aqui, pessoas aqui presentes. Eu declaro pela palavra de Deus um romper novo. Eu vejo pessoas avançando aqui nos propósitos do Senhor. Pessoas crescendo naquilo que Deus chamou.
cada uma dessas pessoas. Eu chamo a existência agora um óleo novo, uma nova unção sendo derramada sobre jovens, para que eles possam, meu Pai, entrar em um novo nível, entrar em uma nova porta, em um novo ambiente. Eu chamo a ousadia do Senhor, o espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo. O falar abre portas do sobrenatural. Eu creio, pessoas andando no sobrenatural de Deus. Uma visão noturna. Uma visão noturna. O Shazon. A visão divina sobre a vida de vocês. Aleluia. Uma visão além da visão natural. Uma visão espiritual. Eu creio em pessoas aqui usando os dons espirituais de forma correta. Eu creio aqui em pessoas usando a ferramenta da imaginação com o propósito da fé. Não mais dando lugar ao medo, ao desespero, à depressão, e sim a imaginação e a fé no Senhor. Ferramentas espirituais sendo agora liberadas. O dom de falar em outras línguas, novas interpretações, visões espirituais, visões noturnas, além do alcance. Eu creio, querido, que através da sua visão espiritual você vai entender novas portas, novo discernimento espiritual, um novo entendimento do que é certo e o que é errado. Aleluia. Rabra candarabra sererere. Ribra candorobro sere candarabrase. Robro candarabra bababa sorobo condorobrobro. Ribra candara serere bamba candarabra. Eu vejo o coração de pessoas que chegaram aqui com medo. Pessoas que estavam angustiadas. Eu quero te dizer que nada é maior do que o nosso Deus. Não se preocupe, o Espírito Santo está dizendo assim para você: não se preocupe, eu estou contigo. Nenhuma angústia vai destruir você e a sua vida. Parece que é o seu fim. Parecia que era o seu fim, mas vai ser a sua vitória. Parecia que era um beco sem saída, mas lá tem uma porta. Parecia que ia ser a sua morte, mas foi a sua vitória. Parecia que ia ser a destruição. Eu estou falando com pessoas aqui. Parecia que ia destruir você, mas te promoveu. Rebracandorobro sorobo condorobro. Parecia, Jeú, que ia acabar com tudo, mas não, querido, é vitória. Aleluia. Parecia, Paulinho, que era o seu fim. Dizia assim: você não é mais crente. Não. Vai ser um tempo novo. Você vai crescer mais na palavra de Deus. Parecia, Bruno, que era o seu fim. Ia matar, ia morrer. Não. Vai ser a sua vitória. Parecia, Mara, que não era mais para você, não ia mais prosperar, o negócio estava feio. Não vai ter vitória, não é o seu fim. Você vai continuar prosperando. Aleluia, aleluia, aleluia. Parecia, Júnior, que não ia dar certo, mas Deus está dizendo: vai dar certo, vai crescer, vai ampliar. Não vai parar, vai crescer, portas grandes e novas. Alabrará, candarabra. Aleluia. Parecia, Amanda, que nada ia dar certo, você não ia entender. Não, vai dar certo sim. O Senhor está dizendo: eu coloco dentro de você agora uma nova unção, um novo discernimento, uma visão além do alcance. Uma porta nova vai se abrir.
E essa porta nova vai abrir outras, um portal. O portal é acesso para novas portas. Eu creio em pessoas entrando aqui em novos portais que vão dar acesso a portas. Várias portas, portas da cura, portas da prosperidade, portas de emprego novo. Ei, crente, se anima. Aleluia.